É isso, Carol. E para a gente poder explicar como a dengue tem sido combatida pelas autoridades brasileiras em nível federal, estadual e municipal, e também como a gente pode fazer a nossa parte para poder combater o mosquito Aedes aegypti, a gente preparou uma arte com as armas contra a dengue, as estratégias utilizadas. Então, aqui nós temos 10 das principais estratégias que são utilizadas para combater a doença aqui no Brasil. A primeira delas é a vacina. E aí a gente tem até uma imagem da vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Eu conversei com os pesquisadores do Instituto Butantan, Carol, para poder entender qual que é o nível de desenvolvimento dessa vacina. Se tiver a imagem da vacina, a gente pode até colocar ela na tela. E o que eles me disseram, Carol? Que lá no Instituto Butantan, aí pronto, aí é a substância que baseia a vacina do Instituto. Eles já estão produzindo a vacina. Ela está sendo analisada pela Anvisa. A Anvisa pediu mais documentos para o Butantan para poder fazer a liberação, mas eles já estão produzindo a vacina para quando tiverem a liberação, que eles já tenham um estoque da vacina produzido. E a expectativa é que a gente possa ter uma resposta oficial da Anvisa agora no mês de março. Essa é a expectativa por parte dos pesquisadores, dos diretores do Instituto Butantan. Se isso acontecer, de fato vai ser uma boa notícia, que é uma produção nacional, é mais uma vacina que se junta a outras que ajudam a combater o mosquito. Aí você tem a Wolbachia, que é uma bactéria que é usada para poder combater o mosquito. Ela já existe em outros insetos. Essa é uma das imagens que mostra justamente a Wolbachia sendo usada com o Aedes aegypti, né? Um trabalho feito pela Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, que é o instituto que pesquisa a Wolbachia. E o que a Wolbachia faz? Ela faz com que o inseto ele não consiga mais transmitir a doença. Ela inibe a transmissão da dengue por parte do Aedes aegypti. Essa estratégia tem sido usada pelo Ministério da Saúde em algumas cidades brasileiras. A cidade que começou a fazer isso foi a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Conversei com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que explicou pra gente como a Wolbachia está ajudando e já trouxe resultados positivos para o combate à dengue lá em Niterói. Vamos ouvir o que ele disse. Essa estratégia foi importante, sobretudo no diálogo com as comunidades, também com a ação das equipes do médico de família de Niterói, esclarecendo a população que nós estávamos soltando os mosquitos do bem, né, com a bactéria Wolbachia, e realmente os resultados foram extraordinários. Boa estratégia de prevenção à dengue nas cidades e no nosso país. Caiu mais da metade o número de casos de dengue lá em Niterói depois do uso da Wolbachia. Então é uma estratégia que tem funcionado, só que ela ainda não está disseminada no Brasil em grande escala. Tem algumas cidades que usam ela porque a capacidade também de produção ela é limitada. Você tem as ovitrampas. As ovitrampas, eu pesquisando o assunto, conversando com os pesquisadores, descobri do que se tratam. São esses vasinhos aí, Carol, que são usados por algumas cidades. Essa, no caso, é uma imagem da Prefeitura de Três Lagoas. Você veja que ele tem uma tirinha de papelão ali do lado, porque eles colocam esses vasos em locais onde você tem a disseminação do mosquito Aedes aegypti e levam para o laboratório antes que os ovinhos eclodam e virem as larvas, para fazer a contagem dos ovos. Com esse tipo de estratégia das ovitrampas, eles conseguem monitorar, calcular qual é o nível de incidência da dengue em cada um dos locais. Aí você tem duas estratégias que elas são básicas e são usadas em praticamente todas as cidades, os inseticidas e larvicidas. No caso dos inseticidas, tem até uma imagem que mostra o uso deles aqui em São Paulo, que é feito com drone. Esse drone começou a ser utilizado no ano passado, Carol. Eu questionei a Secretaria da Saúde, eles me disseram que segue sendo utilizado. O drone joga inseticida em locais onde você tem maior infestação dos mosquitos. E a dificuldade de acesso, né? Facilita. Exatamente. Quando você tem, por exemplo, um terreno baldio ou um lugar que está trancado, casa né? Abandonada. Uma casa abandonada que você não consegue entrar, o drone serve para esses locais também, funciona. E os larvicidas, a diferença do inseticida para o larvicida é o local de aplicação e o nível. O inseticida é aquele fumacê que a gente costuma ver, e o larvicida é pontual ali onde a larva fica. Tem até uma imagem de larvicida, Carol, porque esse aí
Por exemplo, essa foto é da Prefeitura de São José do Rio Preto. É uma EDL, Estação Disseminadora de Larvicida, ou seja, uma armadilha que é usada para disseminar o larvicida nos locais onde você tem a concentração das larvas do mosquito. E estou mostrando as prefeituras também para poder explicar como essa estratégia tem sido usada ao longo do Brasil. O bloqueio é uma estratégia que também é bastante disseminada quando você tem geralmente um raio de 150 metros, onde você tem um foco de contaminação da dengue e lá você aplica o fumacê, você usa o inseticida e conscientiza as pessoas, ou seja, você contém essa transmissão da dengue no local onde ela é identificada. O repelente é uma estratégia que todo mundo pode usar, porque ela funciona para poder inibir o mosquito e evitar a picada. O manejo doméstico nada mais é do que você eliminar os criadouros dentro de casa, tirar os pratinhos, os locais onde a água acumula. O mosquito transgênico é uma das estratégias que também tem sido desenvolvida, mas ainda sem grandes resultados, que é a mudança dos genes do mosquito para que ele não mais transmita a doença como anteriormente, é o Aedes modificado. E o inseto estéreo, que tem até uma imagem da Prefeitura de Recife, que tem sido usado, é um macho que ele é solto no ambiente, no meio, Carol, e ele copula com a fêmea, mas o ovo que ele gera não cria uma larva, é um ovo estéreo. Então, os insetos estéreis, eles têm sido também uma estratégia utilizada. Aqui, estou falando de Ministério da Saúde, nessas duas aqui principalmente, essas outras 3 prefeituras, assim como essas outras aqui que estão em pesquisa, e essas 3 aqui são estratégias que a gente pode fazer em casa, ou seja, o repelente, o manejo doméstico e também a conscientização que vem do bloqueio. Para trazer um panorama geral de como é que a gente pode acabar, ou pelo menos tentar vencer a dengue aqui no Brasil.